Amém. Boa noite a todos, por mais uma reunião. Estamos aqui a serviço dos irmãos. Queremos aqui desde já agradecer aos irmãos que já estavam nos esperando para essa live, para esse momento. Também aqueles que ainda estão chegando agora nesse momento. Desde já os irmãos já vão colaborando conosco, enviando aí o link da nossa reunião para os grupos, avisando aos irmãos que nossa reunião já começou e que o Senhor realmente, irmãos, possa nos abençoar em mais uma semana do Alimento Diário, palavra bastante rica, e agora teremos nosso momento de louvor. E como de costume temos os avisos para dar, né? Ele vai dar os avisos agora a respeito dos cuidados que a gente tem que estar tendo nesse momento de isolamento. A gente sempre, por mais que os irmãos achem que é repetitivo, enjoativo, mas, irmãos, é importante e a gente está aqui como desencargo de consciência, aconselhando os irmãos, né? Amém. Irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. Os avisos são esses, como a gente normalmente costuma dar, que é a questão de usar as máscaras, se for sair usar as máscaras, levar o álcool gel, o álcool líquido. Ao voltar, lavar bem as mãos com sabão neutro, né? Aquele sabão que a gente usa em casa. Lavar bem as mãos, né? Cuidar de nós mesmos e cuidar do lado que está em casa, né? Cuidar do outro, amar o outro. Quando você se previne, se cuida, porque você está se amando e amando o próximo. Amém. Matheus agora vai fazer uma oração para iniciar nossa comunhão do louvor. Abençoar os irmãos, nada melhor do que começar com oração, né? Ó Senhor Jesus, Senhor nos abençoa, Senhor, nessa tarde. Senhor, nesse dia, Senhor. Realmente, Senhor, vem ser com o nosso coração, esvazia o nosso coração. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão que está chegando aqui na live, aqueles que, as suas famílias, seus empregos. Ó Senhor Jesus, realmente, Senhor, nos limpa com teu sangue. Abre o nosso coração para a tua palavra, abre o nosso coração para receber, Senhor, a tua presença. Ó Senhor Jesus, amém. E nosso primeiro louvor, irmãos, queremos cantar, é o hino S103, é um hino bastante conhecido dos irmãos. E só lembrando também, novamente a gente dá o aviso, na verdade não um aviso, mas uma orientação mais para os irmãos em acompanhar os nossos hinos pelo inário. Não deixe essa prática, né? Não, sempre que possível os irmãos estiverem ali perto ou acessível, use o inário e cante junto conosco, para que o desfrute seja maior. E esse hino ele fala, o amor de Cristo, ele constrange o nosso ser. Porque um morreu por todos, a fim de que todos nós possamos viver, irmãos. Mas não podemos viver para nós mesmos. Foi o que o irmão abordou essa semana também, quando ele fala que o ministro da nova aliança é aquele que a todo tempo faz o serviço ao Senhor, invocando o nome do Senhor, no Espírito e dependendo do Senhor. Então vamos já abrir nossa reunião com esse louvor maravilhoso, amém? Amém. Consagração é o sangue e a base, por tal sangue Cristo já nos comprou. E quer pois vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Da consagração o amor é o motivo, nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte, mate quem o ama, por fim será. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração no final são as cinzas, porque honra está disposto no altar, como sacrifício que é vivo e santo, desse aroma Deus se agradará. Ó Senhor,
te agradarei. Me renova a mente, vem transformar-me, e ao mundo nunca me moldarei. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração é o sangue a base, o tal sangue Cristo já nos comprou. E quer pois vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Da consagração o amor é o motivo, nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte, Marte que o ama por fim será. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração o final são as cinzas, ó que honra está disposto no altar. Como sacrifício que é vivo e santo, desse aroma Deus se agradará. Ó Senhor, meu corpo a ti apresento, vivo e muito santo te agradarei. Me renova a mente e vem transformar-me, e ao mundo nunca me moldarei. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Ó Jesus. Amém. Bem, irmãos, vale a pena, irmãos, Amém. nós vivemos e servimos ao Senhor. Amém. E vale a pena ainda mais fazer tudo isso no Sim. Espírito. Viver no Espírito, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, negando a nossa vida da alma. Amém. E servindo ao Senhor junto com os irmãos no Espírito. Sim. Vale a pena, irmãos, porque o preço que o Senhor pagou, eu tenho a absoluta certeza de que é muito maior do que o que nós enfrentamos hoje, do que a nossa vontade, nossas dificuldades. O preço do Senhor foi um preço alto. Por isso vale a pena hoje nós pagarmos também um preço, que é viver no Espírito negando a nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Antes de... o nosso próximo hino é o S51. É um hino que vem falar a respeito de dons, de serviços e de ministérios. É um hino realmente que na semana o irmão abordou muito a respeito dos dons. E todos nós, irmãos, cada um de nós temos pelo menos um dom que o Senhor entregou. Eu queria proclamar com os irmãos essa estrofe 1 aqui, todos juntos, amém? Se tiver com o seminário aí, já pode ir acompanhando. Ele diz: se és membro, tens dom. Se tens dom, tens função. Deves te exercitar e mais graça ganhar. Deves te exercitar e mais graça ganhar. Então, irmãos, você que está me assistindo agora é um membro do corpo também. Amém. É um membro do corpo de Cristo. Amém. Então exercite também o seu dom, Sim. exercite seu espírito, Amém.
Não faça parte do... Não deixe aquilo que o Senhor te entregou ficar enterrado, mas exercite e use. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos louvar? Porque o caminho é o amor, mas não é o amor, irmãos, esse amor nosso, mas é o amor ágape, que é o amor de Deus. Amém. Esse é o amor supremo, é o amor que existe de maior nesse universo, porque é por meio desse amor, irmãos, que a gente suporta, entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Servir junto com os irmãos, que a gente consegue negar a nós mesmos, que os irmãos também conseguem aguentar a gente nos serviços, é por meio desse amor do Senhor. Quanto mais ele é exercitado, mais nós somos capacitados e habilitados para servir ao Senhor e para servir com os irmãos. Graças a Deus. E ainda, irmãos, queremos concluir, né, o nosso momento de louvor com um hino muito especial, né, que é o hino Invocar Teu Nome. Ele está nos hinos novos, os irmãos já não irem procurando, não tem no hinário nosso, ele é no hinos novos no aplicativo. Então é um hino que fala realmente sobre invocar o nome do Senhor, bastante abordado ali
no sábado, né? Que também é uma ferramenta que nós temos, irmãos, que podemos usar para estarmos no Espírito. Servir ao Senhor no Espírito, servir ao Senhor antes de servir, antes de qualquer coisa, invocando o nome do Senhor, ali nos esvaziando, orando ao Senhor, indo para o Espírito, aí podemos ir ali servir e fazer a vontade do Senhor. Eu queria nesse momento até convidar os irmãos, você está aí na sua casa, sei que você está ali só com a sua família, a gente está na nossa intimidade, que a gente possa agora invocar o nome do Senhor, e liberar o nosso espírito, amém? Se você ainda ainda está meio pesado, então vamos invocar nesse momento, o Senhor realmente nos esvaziar, amém? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vai invocando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém? Invoca aí com seu esposo, sua esposa, ó Senhor Jesus, com seus filhos, amém? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém? Amém. O clandestino fala: que doce nome, precioso nome, glorioso nome é o nome, irmãos, de Jesus. Amém. Por ele vivo, clamo e bendigo só este nome, o nome de Jesus. Amém. É o hino que fala, irmãos, do nome do Senhor e vem engrandecer esse nome maravilhoso. Amém. Vamos desfrutar? Amém. Invocar teu nome é o meu prazer, salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir, perto está de ti, tua vida adquirir. Invocar teu nome é o meu prazer, salva com poder todo o meu ser. Quero só te ouvir, teu bom prazer cumprir, perto está de ti, tua vida adquirir. Que doce nome, precioso nome, glorioso nome, é o nome de Jesus. Por ele vivo, clamo e bendigo só esse nome, é o nome de Jesus. Invocar teu nome, alegria traz, segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus. Invocar teu nome, alegria traz, segurança e paz, gozo mais e mais. Quero te invocar, vida assim provar e salvação ganhar, ó Senhor Jesus. Precioso nome, maravilhoso, santo, glorioso, o nome de Jesus. Sou renovado, sou transformado, glorificado no nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, maravilhoso, né, irmãos, esse hino. Amém. Ele fala do nome do Senhor e é esse nome que vem nos guiar, que realmente vem nos dar força nesses momentos que estamos vivendo. E ele também que nos habilita também a servir ao Senhor e ser esses ministros. Então possamos estar sempre, irmãos, começar essa semana, essa última semana desse alimento diário, começar como uma nova semana, né? Assim que se levantar,
antes de qualquer outra coisa, nós sempre estamos nos lembrando de invocar o nome do Senhor. Amém. Essa semana eu tive essa experiência e foi muito rico, irmãos. Você acordar realmente dando uma prioridade a esse nome, você se tornar outra pessoa durante o dia, né? Parece que o seu coração ele se abre e o Senhor ele fala mais com você. Então que o Senhor possa realmente abençoar os irmãos aí na palavra. Continue invocando aí para o Senhor abrir o seu coração, abrir a nossa mente, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que o nosso profeta tem a dizer a nós. Amém. Nós fiquem com Deus. Até semana que vem. Jesus é o Senhor. Amém. Bom desfrute. Não se esqueça de se inscrever, né, no canal Igreja em Açu. Amém. Também ativar o sininho para receber as notificações. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o Senhor. Aqui estamos para mais uma comunhão, mais uma palavra, do qual o Senhor nos incumbiu esta noite. E depois de termos louvado ao Senhor, termos desfrutado desses hinos maravilhosos, o Senhor vai abrir para nós a sua palavra e que o nosso coração também esteja aberto para ouvir o seu falar e que esse falar possa gerar em nós uma condição de servos fiéis e prudentes e de nos apresentarmos ao Senhor para fazer a sua obra aqui nessa terra. Louvado seja Deus, porque chegamos à terceira mensagem do Alimento Diário, o qual o título dessa série é A Minha Graça Te Basta. Louvado seja o Senhor. E o título da semana é Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Sabemos que fazer a vontade de Deus não é algo tão simples, não é algo que nós fazemos de qualquer maneira, mas fazer a vontade de Deus requer de nós perseverança, requer de nós resiliência e requer principalmente um espírito dado ao Senhor, um coração dado ao Senhor e negando a nós mesmos, negando as nossas vontades para que o Senhor possa fazer a sua obra em nós. Louvado seja Deus! Os versículos propostos nessa semana são Mateus, capítulo 6, versículo 10. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, a estar com a sua Bíblia à mão, tá? Nós vamos ler alguns versículos e é importante que nós tenhamos a Bíblia sempre à mão, como também algum bloco de anotação, algum caderninho aí para anotar e depois poder ruminar essa palavra. Isso é muito importante, tá? Mateus capítulo 6, versículo 10. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso serviço a Deus é para agradar a esse Deus. Quando Ele nos chamou para isso, para servi-lo e para agradá-lo. Ainda como versículos de referência de hoje, Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 7, e depois versículo 10. Hebreus 10, 7, nos diz assim: Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia, graças a Deus. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, Cristo, quando veio,
quando Ele se deu por nós, foi de uma vez por todas. A obra, ela foi concretizada. A obra do Filho, ela foi completa quando Ele veio, passou por toda a situação que passou, todo o sofrimento, toda a injúria, toda a calúnia, toda a difamação, por escárnio, tudo aquilo que Ele passou, Ele cumpriu a sua obra. Então o Senhor, ele tinha um propósito, Ele enviou o seu Filho e o seu Filho veio e cumpriu aquilo que o Pai queria. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos hoje servir ao Senhor. E podemos hoje dizer, eis aqui, ó Deus, estou para fazer. Você pode falar isso? Eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Então, se eu posso dizer isso, se você pode dizer isso, então é sinal de que o Senhor tem caminho para trabalhar em mim e em você. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós vamos discorrer essa noite sobre vários pontos. Porém, alguns pontos relacionados ao apóstolo Paulo, ele nos dá uma visão do que é o serviço, do que é alguém que se apresenta para um Deus que pode todas as coisas e que o chamou em um determinado dia. 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, Senhor Jesus, no seu versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 4, no seu versículo 6, Paulo fala para Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, Timóteo ali, ele recebia esse falar, ele recebia a palavra e ele passava isso. Eu estou lendo 1 Timóteo, viu, irmãos? 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo, ele passou para Timóteo isso, tá? Ele passou para Timóteo e Timóteo ganhou aquele encargo e passou a falar para outras pessoas, e assim essas pessoas estavam ganhando também da palavra, né? Alimentando com as palavras da fé e da boa consciência. Aleluia! Senhor Jesus. Senhor Jesus. E também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, tá? 2 Timóteo 4, 5 agora, Paulo fala para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo estava falando ali para Timóteo: você precisa cumprir o seu ministério. Você não pode, de maneira nenhuma, abandonar aquilo que foi dado a você. Você é alguém especial, alguém escolhido por Deus. Graças a Deus por isso, porque nós somos alguém que um dia o Senhor nos confiou. Apesar de toda a situação que o mundo todo está passando agora, que você pode estar passando, que eu posso estar passando, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus maravilhoso, um Deus que é acolhedor, um Deus que é cuidadoso. Então, se Ele confiou a você o ministério da nova aliança, o ministério de ser um evangelista, de pregar o seu evangelho, você precisa cumprir isso. Eu preciso cumprir isso. Então, graças a Deus, porque um dia Ele pôde confiar em nós e confiar a nós o seu evangelho aqui nessa terra. Graças a Deus. Então, quando se confia um ministério, quando se confia algo, e Deus confiou a nós, é porque Ele precisa que esse ministério seja levado a cabo. Ele precisa que esse ministério seja incorporado em nosso viver. E assim nós vemos um exemplo aqui prático de alguém que é chamado, mas, porém, usa ou não os seus dons em benefício desse ministério o qual ele foi chamado. No livro de Lucas, no capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículo 25.
Lucas 10, 25. Apesar de que nós sabemos, irmãos, que para enfrentar as dificuldades, a cada dia que passa, nós sabemos que as coisas estão esquentando. Tá? O ambiente está ficando cada dia mais quente e fazendo uma alusão à volta do Senhor e a uma brincadeira que nós tínhamos quando éramos criança, que alguém estava procurando o outro, né? Aí fulano dizia, estou frio ou estou quente? Aí fulano dizia, está quente, porque estava perto de encontrar aquela pessoa. Então a coisa está esquentando porque está próximo da volta do Senhor. Então nós precisamos entender isso, tanto eu, você, entendeu? Precisa entender que a coisa está esquentando. Então se a coisa está esquentando, nós precisamos fazer algo, nós precisamos trabalhar quanto mais rápido, mais eficiente, para que a volta do Senhor seja uma volta maravilhosa e que nós possamos ser arrebatados, que nós possamos ser levados pelo Senhor. Graças a Deus pela palavra que tem nos mostrado que Ele nos prometeu e Ele vai cumprir. Não tenha dúvida, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então, Lucas capítulo 10, no versículo 25, a partir do versículo 25, nós temos o registro da parábola do bom samaritano. O texto fala assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Essa é a situação da maioria das pessoas. O mundo, os ladrões, ou seja, o próprio Satanás tem roubado as pessoas, tem roubado aqueles que estão caminhando de alguma forma. Mas Satanás, ele tem roubado, rouba o seu tempo, rouba o seu dinheiro, tá? Rouba a sua paz, rouba a sua alegria. Porém, nós temos alguns fatos importantes nesse trecho. Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Bem, somos ministros, fomos chamados. Porém, ser chamado para ser ministro não é a última fase. Nós precisamos trabalhar essa posição de ser ministro. Ministro de uma nova aliança, aquele que faz a vontade de Deus. Nós temos aqui 3 categorias de pessoas chamadas. Tá? Nesse trecho aqui, nós podemos classificar como 3 categorias de alguém que foi chamado. Chamado é dado uma oportunidade de você servir a Deus. O sacerdote, eu vou aqui fazer uma figura para que todos possam entender melhor.
O sacerdote é aquele que serve no templo, é aquele que está ali no serviço sacerdotal, de levar as pessoas a Deus, né? E esse sacerdote, ele pode ter passado, visto aquele homem e ter dito assim, não, isso não é comigo. Isso não é comigo, está ali, mas não sou eu que tenho que fazer isso. Outra pessoa tem que fazer. Lembrando, irmão, que isso é uma figura, tá? O levita é aquele que serve, é aquela pessoa do serviço em si, do templo, do tabernáculo. Nós sabemos que a história dos levitas é uma história de servir. O levita também passou e disse, não, esse não é o meu serviço. Vou passar aqui que esse não é o meu serviço, cuidar dessa pessoa que está semi-morta. Mas um certo samaritano foi alguém que, na sua simplicidade, viu aquele homem ferido e se compadeceu dele. Vocês lembram que o Senhor, quando começou a pregar o Evangelho, ele desceu para as regiões onde era considerado as regiões da sombra da morte. E o Senhor, ele se compadecia daquelas pessoas. Eu vou só trazer um pouquinho aqui, Mateus, para a gente fixar isso que nós estamos falando. Mateus 4,13, 4,12 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Fazendo uma ponte com isso, com esse texto que nós estamos lendo, do bom samaritano, aquela região, Zebulon, Naftali, Galileia, ela já existia antes de Jesus, não já? E naquela época também já tinham os sacerdotes e também já tinha passado ali os levitas. Então, essa região, quem foi que se compadeceu dela? Foi o bom samaritano, foi o nosso Senhor Jesus. Então, essa figura do bom samaritano é a figura do próprio Senhor Jesus. E quem era essa pessoa que tinha sido assaltada e que tinha levado uma surra e estava ali semi-morto? Quem era? Você está olhando para ele, tá? Você está olhando para ele. Era eu, era você, que estava tentando ir para Jerusalém, muitas vezes, tentando buscar Jerusalém como sendo o lugar de adoração, porém, estávamos semi-mortos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós como bom samaritano, nos limpou as feridas, colocou no seu próprio animal, nos levou para a hospedaria, que representa hoje, a hospedaria é a igreja. Então o Senhor nos pegou, nos trouxe e nos colocou na igreja. E nessa igreja nós temos sido cuidados. Eu e você temos sido cuidados na igreja. Porém, é necessário para cuidar de alguém que alguém queira ser cuidado. Porque assim como o Senhor ele nos ama, ele também nos deu o livre-arbítrio. O Deus Criador nos deu livre-arbítrio. Eu quero ou não quero. Eu vou ou não vou. Depende de mim. Tá? Então, se o meu coração é constrangido a buscar o Senhor, a viver a vida da igreja, a estar na igreja, a cuidar dos irmãos e se deixar ser cuidado, irmãos, nós teremos um viver maravilhoso. Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando e trazendo para nós esse sentimento de que nós precisamos estar nas reuniões, nós precisamos reunir com os irmãos, estar juntos, porque à medida que nós sejamos assaltados pelo mundo, que nós possamos apanhar do mundo, alguém vai pensar nossas feridas, alguém vai nos socorrer. E aonde nós podemos estar e descansar é na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3 nos diz: porque pela graça que me foi dada,
digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nessa figura que nós acabamos de falar, talvez o sacerdote e o levita achasse que ali não era a função dele fazer, cuidar daquela pessoa ou verificar se aquela pessoa estava viva ou morta. Talvez ele, pela posição que eles tinham, eles se achassem superiores. Então, o apóstolo Paulo ele faz uma referência aqui a nós não pensarmos além do que convém. Às vezes você pode ser um presbítero, você pode ser um pastor, você pode ser um diácono, você pode ser um irmão que coopera nos serviços, que coordena um serviço, e porém, eu e você podemos nos orgulhar disso e achar que determinados serviços não estão para nós, estão para outras pessoas. Porém, o Senhor quer falar para nós que nós não devemos pensar além do que convém. E tem outro sentido também nesse versículo, que é, também nós não devemos pensar aquém do que convém. Ah, eu não posso. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é para irmão tal. Isso não é para mim. Então nós não devemos também pensar aquém do que convém. Porque se o Senhor chamou você para, por exemplo, se o Senhor lhe chamou para ouvir essa palavra essa noite, você não pode estar pensando que a palavra não é para você. Ela é para você. Ah, essa palavra fulano estiver ouvindo, vai ser bom demais para ele ou para ela. Não, a palavra é para você. É você que está ouvindo, é você que está vendo. Então essa palavra é para você, meu irmão e minha irmã. Essa palavra é para mexer com você, é para entrar no seu coração, para fazer morada nele, para que eu e você possamos ser transformados. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, vamos voltar lá em Hebreus, capítulo 10, o seu versículo 9. Hebreus 10, 9 diz, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o velho homem, remove o velho Adão para estabelecer o novo homem Jesus. E nós podemos servir ao Senhor conforme a vontade do Senhor. Então, à medida que nós entregamos essa situação ao Senhor, o Senhor vai trabalhar em nós e vai fazer com que a nossa vida cresça, consequentemente, a igreja e os irmãos que estão ao nosso lado também crescerão. E um exemplo prático disso, que nós, para que isso aconteça, nós tenhamos que estar atrelados ao querer do Senhor, está em Mateus 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 21 e 22. Porque nós podemos estar muito engajados, servindo na igreja, tá? Como o levita da parábola do bom samaritano. O levita estava servindo sempre. Porém, de que maneira você está servindo? Esse serviço está agradando ao Senhor ou não? Isso é o que eu e você precisamos perceber. Versículo 21 de Mateus 7. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Sim, muitos fazem isso. E nós sabemos, já vimos em mensagens anteriores, de que o Senhor permite que seja feito esses milagres, essas curas, por causa do nome dEle. Não por causa da pessoa em si que está fazendo, mas por causa do nome dEle. Então, se nós estivermos servindo na igreja, servindo ao Senhor, de uma maneira nossa, pessoal, o Senhor, naquele dia, Ele vai dizer que não nos conhece. Ele diz no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade.
Qual a condição daqueles 3 personagens de Lucas que nós falamos? Do sacerdote que servia, o levita que servia e o samaritano. Quem fez a vontade de Deus? A vontade de Deus nesse momento, irmãos, é que nós cuidemos uns dos outros. É que nós possamos salvar pessoas através da palavra de Deus e através do nosso testemunho. Então, se nós temos essa incumbência, cabe a mim e a você praticar, fazer a vontade de Deus e receber o galardão por isso. Então, naquele dia, eu não quero ouvir essas palavras do Senhor. Naquele dia, eu quero que o Senhor diga assim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu e você devemos anelar todos os dias. Graças a Deus pela palavra. E o apóstolo Paulo foi alguém que recebeu uma incumbência e se doou de, podemos usar essa expressão, corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo foi alguém que, quando foi chamado, começou a servir ao Senhor e a partir daí ele foi absoluto pelo Senhor. Atos, livro de Atos, capítulo 16, versículo 6. Paulo, aqui é uma figura de que, quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo a vontade de Deus, os nossos pensamentos e as nossas vontades, elas ficam de lado. E nós vamos seguindo o que o Senhor fala para nós. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Senhor impediu ele de pregar o Evangelho em determinado lugar. Parece uma coisa meio estranha, mas é o que está registrado na Bíblia. Não é do jeito que eu quero, que Paulo queria, que você quer, mas é do jeito que o Senhor quer. Provavelmente você já teve o sentimento de pregar o Evangelho para algumas pessoas, seja da sua família, seja do seu ciclo de amizade, e você até investiu, foi, lutou e tal, e aquela pessoa não deu nem bola para o Evangelho. E o Senhor falando a você: não, aqui não, vá para aquela outra pessoa, e você achando que aquela pessoa não tinha nenhum interesse por Deus, nenhum interesse pela palavra, mas aquela pessoa era a pessoa que Deus queria que você falasse. Então, essa situação do apóstolo Paulo com seus companheiros é uma situação em que eles ouviram o Espírito falando e foram sensíveis ao falar do Espírito, mudando completamente de direção. Todos nós, irmãos, aqueles que têm o Senhor, aqueles que amam o Senhor, têm todo o desejo, por exemplo, de salvar a família. Tem o desejo de salvar cada membro da família. Mas a hora, o dia, quem sabe é o Senhor. Talvez o seu vizinho, a sua colega de classe, o seu colega de classe, na escola, na faculdade, o seu colega de trabalho, esteja precisando do Evangelho, e aquele tempo é o tempo dele receber o Evangelho. E você tem toda a oportunidade, todos os dias, para pregar esse Evangelho. E você: não, mas eu tenho que salvar minha família, eu tenho que salvar minha família. E não prega o Evangelho para aquele seu vizinho, para aquele seu colega. Só que aquela pessoa, no tempo determinado, ela vai receber o Evangelho, seja por você ou por outra pessoa. Porque Deus vai mandar alguém pregar o Evangelho e ela vai ser salva. Só que você perde, eu perco, a oportunidade de receber o galardão, de receber a alegria do Senhor de nós termos feito a sua vontade e termos sido sensíveis ao falar dele. Louvado seja o Senhor. Então Paulo e seus companheiros, eles ouviram, foram sensíveis e mudaram completamente de direção. Porque o que Deus quer realmente, irmãos, é que nós sejamos ministros.
nesse momento, o Senhor tem falado para nós, Ele quer produzir ministros na sua igreja. E esses ministros é para quê? O que é que o ministro faz? Ele ministra a palavra, ele ministra Cristo para alguém, ele ministra através do seu falar, através do seu testemunho, tá? Através do seu viver, ele está ministrando Deus. Então, às vezes não precisamos nem falar com alguém para pregar o Evangelho, porque alguém está nos observando e percebe que nós somos alguém que serve a um Deus. Tá? Então, o que Deus quer hoje é produzir ministros. Aleluia! E como é que Ele quer produzir? Ele, como a pessoa mais especial que já foi criada, Ele foi o primeiro, né? O primeiro ministro dessa nova aliança foi o nosso Senhor. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 23, os irmãos podem abrir a Bíblia, Lucas 3, 23. Lucas 3, 23 nos diz: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava o filho de José, filho de Eli. Jesus, com 30 anos, ele iniciou o ministério da nova aliança, ele iniciou o seu ministério. Mas tem uma característica muito importante nesse ministro maravilhoso. Seu ministério não era um ministério único, não era um ministério de uma só pessoa, não era um ministério que precisava de mais pessoas, e ele foi ali aglutinando ao seu redor pessoas chamadas, assim como eu e você, para fazer a sua vontade e trabalhar e servir nesse ministério. Então, ainda no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12, o Senhor começou a chamar alguns para servir e denominá-los de apóstolos e começar a treinar eles para enviar a pregação do Evangelho. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, o Senhor aqui, ele disse, olha, a obra está sendo feita, e a obra era transformar toda a humanidade através daqueles primeiros 12 ali. Todos nós iríamos um dia ser alcançados. Então, Deus não é um Deus individualista. O Senhor, ele não é individualista, mas ele quer que todos nós participemos dessa obra maravilhosa. Então, ele, como primeiro-ministro, montou sua primeira turma ali para aprender, e a partir dali os discípulos foram andando com Jesus, aprendendo. Ele ensinava dia após dia como sair de determinadas situações e como Deus queria trabalhar no coração deles. E assim os discípulos foram sendo treinados. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 13. A partir do momento em que os ministros ali, os discípulos foram chamados, os apóstolos foram chamados, a partir daquele momento eles começaram também a enfrentar algumas dificuldades. Eu creio que você um dia foi chamado e a partir dali você recebeu a alegria da salvação, de tudo aquilo que Deus é, a maravilha que é Ele em nossas vidas, mas também algumas coisas aconteceram para que você fosse trabalhado, para que você enfrentasse aquilo sendo forjado a ser um ministro. E Mateus capítulo 7, versículo 13, nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando nós fomos chamados, aquela porta larga, o qual nós vivíamos antes de ser um dia assaltado e ser surrado, a ponto de chegar a estar semi-morto, a partir dali, aquela porta larga, ela começou a se fechar. Quando o Senhor nos chamou, a porta, ela
foi mostrada para nós uma porta estreita, um caminho apertado, porque esse é o viver restrito, esse é um viver de restrição que eu e você precisamos ter e precisamos, dia após dia, eu preciso estar andando ainda mais nesse caminho estreito e apertado, sabendo que as dificuldades existem, porém Deus está conosco, Deus está comigo. Que tal você dizer essa frase? Deus está comigo. Aleluia! Mais uma vez, Deus está comigo. Graças a Deus, porque Deus está comigo. Se Ele não tivesse, irmãos, não sei o que seria de mim. E também creio que você também não sabe o que seria de você. Tá? Então, mais uma vez o Senhor, Ele tem mostrado para nós que o ministro, ele sofre algumas situações, porém, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Então, 2 Coríntios, tá? Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, esse amor, essa grandiosa obra que Deus fez, um dia tendo morrido por nós, tendo sido sacrificado ali por nós, Ele não fez em vão, Ele fez para que aquele que por eles morreu e ressuscitou, Ele viva em nós e coordene o nosso viver. Todos os dias, irmão, Deus precisa coordenar o nosso viver. E esse viver não é um viver de qualquer maneira, mas é um viver em que eu e você fomos chamados. Então, nós precisamos responder a esse chamado. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículos 6 e 7. Diz assim, é a parábola dos trabalhadores na vinha. Nós temos uma visão muito ampla dessa parábola. E ela, na verdade, nos mostra que esses trabalhadores da 11ª hora, esses trabalhadores da última hora somos nós. Então, nós vamos ler, na verdade, vamos ler a parábola toda. Então, Mateus capítulo 20, tá? A partir do versículo 1, vamos ler a parábola toda. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. O que isso tem a ver comigo e com você? O Senhor, Ele chamou trabalhadores desde o início do seu ministério. Ele chamou os apóstolos, depois Ele chamou Paulo, e assim Ele foi, ao longo das eras, Ele foi chamando. Nós, inclusive, o Alimento Diário essa semana, na quarta-feira, ele fala de alguns grandes homens de Deus que foram chamados para fazer a obra, já nessa idade mais moderna agora, como Martinho Lutero, John Wesley, Calvino, Spurgeon, George Miller, Whitefield, os irmãos da Morávia, Darby, Billy Graham, tá? E no viver da igreja nós sabemos que o Senhor chamou 3 grandes servos antes da nossa geração aqui, que foi o Watchman Nee, o Witness Lee e o irmão Dong Yulan. E hoje
Ele confiou a mim e a você. Esses irmãos já passaram. Foram aqueles da 3ª hora, da 6ª hora, da 9ª hora. A 10ª hora é essa que nós estamos vivendo. E é nessa hora que o Senhor quer chamar você e colocar você para trabalhar. Sabe o que você vai ganhar? Eu não vou não, porque já está no final da tarde, já são 5 da tarde, o serviço vai só até às 6 da tarde, então eu não vou não, que eu vou ganhar pouco. Não é assim que a parábola diz. A parábola diz que o Senhor, chamando desde os últimos até os primeiros, Ele os pagou 1 denário. Então o galardão para mim e para você é o mesmo galardão que esses homens e outros tantos, esses homens que citei e outros tantos que trabalharam pelo Senhor irão ganhar naquele dia. Então, graças ao Senhor, porque Ele é um Deus justo, Ele nos chama para que nós possamos trabalhar na sua vinha e, consequentemente, nós seremos recompensados. Graças a Deus. E Deus quer fazer também de nós, irmãos, líderes, pessoas que lideram, pessoas que, através de grupos familiares, através das reuniões distritais, nós possamos gerar outras pessoas que tenham o mesmo encargo, e esse mesmo encargo faz com que a igreja possa crescer, o edifício possa se crescer dia após dia. Então, Ele nos escolheu, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós fomos chamados para sermos ministros de uma nova aliança. E nós não fomos chamados pela nossa capacidade. O versículo fala que não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então, nem de pensar, trazendo para a obra de Deus, nós somos capazes. Mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. Então, em tudo que nós fazemos, para o Senhor, tem que vir dEle. Porque se não vier dEle, é obra nossa, e essa obra não vai ser reconhecida na volta do Senhor. Em Efésios, seu capítulo 4, Efésios 4, versículo 11 e 12, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero fazer uma ressalva nesse versículo, nesses 2 versículos, o que nós vimos quando o Senhor falou que nós não devemos pensar de nós além do que convém. O Senhor me chamou e o Senhor lhe chamou. Tá? Pense dessa forma. O Senhor lhe chamou para ser pastor, para ser uma pessoa que pastoreia, que cuida. E você faz isso muito bem. E eu faço isso muito bem. Mas aí eu e você temos um desejo expresso de ser mestre, de ensinar. Porém, nós não temos a habilidade suficiente, o dom suficiente para ser mestre, mas temos para ser pastor. Aí, o que faz? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Ou eu assumo a minha responsabilidade de pastor e começo a cuidar das ovelhas, ou eu vou querer ser mestre e ensinar aquilo que ainda não tenho total habilidade. Em qual das duas frentes eu serei mais útil ao Senhor? Pode ser que o Senhor tenha dado a você, meu irmão e minha irmã, a habilidade de evangelista. Alguém que não sabe ensinar, que não tem muita habilidade em pastorear, mas é alguém que sabe pregar o Evangelho. É alguém que não tem vergonha do Evangelho, que fala onde está e com quem quer que seja. Mas talvez eu e você no coração queremos ser profetas, queremos estar falando pelo Senhor. E começamos a fazer isso. Aonde é que eu e você seremos mais úteis? Evangelizando
para muitas pessoas, ou tentando ser profeta para meia dúzia ou alguns que realmente suportam o nosso falar. Então nós precisamos nos acomodar no sentido de estar no lugar certo para que o Senhor possa usar cada um de nós. Paulo, quando ele saía para pregar o Evangelho, ele também tinha alguns companheiros de Evangelho, e eu vou citar alguns deles aqui. Paulo tinha Silas, Timóteo, Tito, Áquila e Priscila, Estéfanas, Tíquico, Epafrodito, Epáfras, Trófimo, Onesíforo, Filemon, Onésimo, entre outros. Todos esses aqui foram cooperadores do Evangelho, e todos eles estão registrados. Todos eles as palavras foram escritas e registraram essas pessoas como alguém que serviu no Evangelho, como alguém que cooperou com o Evangelho. Tá? Então, de que forma cooperava-se aqui com o Evangelho? Será que algum desses aqui era eloquente, era bom de palavras e falava? Será que outro era bom de pastoreio? Será que outro era bom evangelista? Então, tudo isso nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos usar. E se nós nos deixarmos usar, Ele vai encontrar caminho em nós e nós seremos abençoados. Imagine que eu tenha o desejo, o anseio, como eu citei essas 4 categorias, de ser, tem outra categoria que é apóstolo. Não, eu quero ser o apóstolo. Não é porque você quer ser o apóstolo, não é eu e você que nos denominamos como apóstolo. Não é eu e você que nos denominamos como pastores, como profetas, como evangelistas, como mestres. Não somos nós que denominamos, mas é Ele mesmo, o próprio Jesus estabeleceu na igreja. Como na igreja não é a indicação de A ou de B, na igreja é a indicação do Espírito. É o crescimento de vida que vai fazer com que eu e você sejamos introduzidos em uma nova etapa, e essa etapa é um novo encargo, a porta fica mais estreita, o caminho mais apertado. E aí eu e você temos que ter o coração de enfrentar, passar por vales, né? Vale da sombra da morte, mas a gente precisa ter essa consciência. Eu não estou na igreja para ser o que eu quero, mas eu estou na igreja para ser o que Deus quer que eu seja. E à medida que Ele me dá um encargo, que Ele dá um encargo a você, meu irmão, a minha irmã, Ele vai cobrar aquele encargo. Se Ele deu o encargo, Ele vai cobrar. E se você e eu estivermos fazendo de uma maneira inadequada, cumprindo o nosso ministério, o nosso serviço, de uma forma humana, de uma forma nossa, naquele dia o Senhor vai dizer: não vos conheço e não vos aprovei. Portanto, fica um alerta para nós, de nós exercitarmos os nossos dons, tá? Dons, ministérios e operações. Por quê? Porque o dom é algo individual. O dom, eu tenho um dom, você tem um dom, o dom é individual. O ministério, ele é para a igreja. Eu tenho um dom, por exemplo, se eu tiver o dom de tocar, alguém que serve na música, então esse dom, eu toco violão, por exemplo. Então eu tenho um dom, eu toco violão, então eu sirvo no violão. Porém, o meu serviço no violão, ele só se torna ministério se esse serviço servir para cooperar para o corpo. Se eu servir na igreja, então eu estou servindo no ministério da música. Não é o ministério de João, mas é o ministério da música. Eu tenho um dom de tocar, tá? Então, a partir daí, se eu tenho o meu dom de tocar, eu toco na reunião da igreja, eu sirvo aos irmãos, isso se torna um ministério, e a partir daí o Senhor pode operar através do louvor, tá? Dentro da sua igreja, pode levar os irmãos a desfrutarem do Senhor, a buscarem ainda mais uma comunhão íntima com o Senhor, tá? 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: ora,
os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Se o meu serviço não for acompanhado pela bênção de Deus, de nada serve. Estou servindo aqui essa tarde. Tem mais irmãos servindo no serviço de mídia. Se o nosso serviço não for um serviço agradável a Deus, foi uma mera gravação, uma mera mensagem. Mas se esse serviço foi agradável a Deus, a palavra chegou até você e ela vai fazer morar no seu coração e você vai reagir ao que foi falado aqui essa noite. Graças a Deus, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, como isso acontece? Por que os dons, por que a diversidade, por que as realizações acontecem? Tem um porém, nós precisamos estar no Espírito. E para estar no Espírito nós precisamos invocar o nome do Senhor. Então, no mesmo capítulo 12, no versículo 1 e 2, trata disso. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixavais conduzir-vos por ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, invocar o nome do Senhor, ser levado a contatar o Espírito, ou seja, a estar no Espírito, vai nos fazer pegar esses dons e utilizar esses dons em benefício da igreja, e a partir daí o Senhor pode operar as suas realizações no meio do seu povo. Graças a Deus pelo invocar, e esse invocar ele é essencial. No livro de Jeremias capítulo 33, Senhor Jesus, Jeremias 33, no versículo 3, diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Às vezes a gente pode estar em uma situação de ansiedade, bem para baixo, enfrentando problemas, ou até desanimado. Quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor nos mostra. Primeiro ele responde, ele aparece para você. Quando você invoca o nome, invoca, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ele aparece para você e aparece para mim. E aí ele vai mostrar, ele mostra a nós, como Jeremias, está registrado no livro de Jeremias, coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Essas coisas grandes e ocultas é o próprio Deus. E ele está oculto a menos que, continua oculto a menos que eu e você invoquemos o nome dele. Graças a Deus, porque nós podemos invocar esse nome e nós sabemos os benefícios que é invocar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí nós podemos fazer a vontade dele, invocando o seu nome, sendo transformados para o Espírito, utilizando nossos dons, transformando esses dons em ministérios. Aí o Senhor vai se agradar de nós e aí nós vamos fazer a sua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 7, que é o versículo de referência. Vamos ler ele novamente. Diz assim: então disse eu, você que está me vendo agora, que está me ouvindo, repita comigo esse versículo. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos repetir esse versículo? Então eu disse, eis aqui estou. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos repetir colocando o nosso nome. Então eu disse, então eu, João, disse, eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia! Fazer a vontade de Deus. Tem um hino nosso que é maravilhoso, né? Ele diz, fazer a vontade do Pai, e para a terra o seu reino trazer. Aleluia! Fazer a vontade do Pai
e para a terra o seu reino trazer. Para isso o Senhor nos criou, para as cidades nos comissionou. Se Ele um dia enviou você para a sua, é porque Ele quer contar com você. Se você nasceu já aqui em Açu, é porque Ele queria contar com você aqui. Se você vai sair para outra cidade, é porque Ele quer contar com você em outra cidade. Senhor Jesus, e qual é necessariamente a vontade de Deus nesse momento? Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você pode e eu posso estar em duas condições. Eu posso estar na condição de pastor, indo buscar a ovelha que foi perdida, e posso também estar na condição de ovelha perdida, ovelha que desgarrou do rebanho. Eu quero falar para você essa noite, meu irmão e minha irmã, que necessariamente se desgarrou do rebanho. Você não deixou de ser filho de Deus. Você não deixou de ser filha de Deus. Você deixou de reunir. Você, por algum motivo, você esfriou. E o motivo mais claro para tudo isso está em Mateus 24, quando o Senhor diz aos discípulos que quando sucederão todas as coisas que antecedem a sua volta, e o primeiro deles foi o engano. Talvez você um dia tenha sido enganado, enganada, e tenha deixado de lado o viver junto com as ovelhas de Deus. Eu quero dar um recado para você essa noite. O pastor está lhe procurando. Deixe-se achar pelo pastor. O pastor supremo está lhe procurando com o seu cajado que lhe consola. Volte a reunir. Venha. Se você nunca reuniu, você também está perdido, está perdida. Venha para as reuniões da igreja, participe conosco. Desfrute desse Deus maravilhoso, desse pastor que cuida de nós todos os dias, até quando nós estamos dormindo. Nada falta em nosso lar, porque Ele é conosco. E levando para o Salmos 23, quando o salmista diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Não tema, o Senhor está com você. E você que reúne ainda na igreja, que por um motivo ou por outro tem se afastado, tem esfriado, tem enfrentado muitas dificuldades para participar das nossas reuniões, lembre-se, nós amamos você, todos nós sentimos a sua falta, portanto, volte para o seu rebanho, deixe o pastor conduzir você de volta, para que haja alegria, tanto nos da casa quanto nos vizinhos. Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Haverá júbilo no céu e haverá júbilo também no meio de nós. Amém? Jesus é o Senhor, que Deus abençoe a nós, todos nós. Deus nos abençoe durante toda essa semana. Continue falando para nós sua palavra e conduzindo o seu povo. Louvado seja o Senhor. Amém.